e irmãs. Eu os saúdo com a paz de Cristo. É motivo de muita alegria estar aqui hoje. Eu sou natural de Recife, mas passei parte da minha vida trabalhando ali em São Paulo, e agora o Senhor me trouxe aqui para Rondônia, e estou ali em Jaru. Quem me trouxe, no final das contas, essa história toda foi por causa da minha esposa, a Carol, a mulher que Deus cegou o entendimento para aceitar minha proposta de casamento. E a gente veio hoje com os nossos 2 filhos, o Tito e o Luizinho. Ambos estão dormindo para a alegria da mãe, né? E eu quero agradecer também ao Ivo pelo convite e a hospitalidade que essa igreja tem mostrado com a nossa família. Hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte. Pega essa parte, que se você entender essa parte que eu vou falar agora, você pegou todo o sermão, tá? Lembrarmos que Cristo voltará nos encoraja a agir com ousadia e urgência em direção ao discipulado. Vou repetir, tá? Essa é a parte mais importante do sermão aqui. Lembrarmos que Cristo voltará nos encoraja a agir com ousadia e urgência em direção ao discipulado. E para explicar essa afirmação, eu vou separar o sermão em 3 partes, tá? A gente vai passar pelo livro de Atos, fazer um resumo sobre o livro de Atos. Depois a gente vai se aprofundar em 2 passagens específicas do livro de Atos. E, por fim, a gente vai ver alguns aspectos práticos do que é que lembrar da volta de Cristo deve produzir no nosso coração. Então, já deixa sua Bíblia aberta em Atos, porque é por ele que a gente vai correr hoje, tá? E o livro de Atos, ele começa o capítulo 1, descrevendo sobre Jesus ressurreto, o Messias esperado, que veio juntar um povo para si. Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, ele continua a história que ele vem contando anteriormente no livro de Lucas. Se antes ele falou do Jesus que veio, viveu uma vida, morreu e ressuscitou, ele agora está falando dos efeitos de Jesus ressurreto no livro de Atos e da ação do Espírito Santo no meio da igreja. Talvez até a melhor nome para dar ao livro não fosse Atos dos Apóstolos, mas Atos de Jesus e do Espírito Santo em sua igreja. Do capítulo 2 ao capítulo 7, a gente vê a igreja funcionando e acontecendo em Jerusalém. Tem o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre a igreja, coisas maravilhosas acontecem e não é por acaso que Lucas se detém escrevendo em detalhes sobre essa vinda, sobre esse novo templo e sobre a igreja e como ela vivia a prática dela. Ele gasta capítulos escrevendo sobre como a igreja vivia de forma generosa, a compartilhar o que tinha uns com os outros. E ele fecha esse ciclo de Jerusalém com a morte de Estevão, que pregando o evangelho causou ira nos religiosos da época, ao ponto deles apedrejarem Estevão e dispersarem os crentes que estavam ali em Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 12, nós vamos ver a igreja na Judéia e Samaria. Toda a igreja acontecendo, a gente vai ver Filipe anunciando em Samaria, a gente vai ver a conversão de Paulo, e a gente vai ver tudo isso acontecendo naquela região. E no capítulo 13 ao 28, a gente vê a igreja vivendo os confins da terra. É quando começa a ter o envio da igreja, dos missionários, a outras regiões. Tá? A gente vai passar, o Ivo disse que eu tenho muito tempo hoje, então a gente vai passar por cada capítulo do livro de Atos, tá? E a gente vai se deter em cada um deles. Eu estou falando sério, mas vai ser de forma resumida, tá bom? E agora que a gente já viu esse panorama, tá? Tem esse panorama em mente. O capítulo 1, ele apresenta o Jesus ressurreto, que veio, que está juntando o povo para si. Depois, ele tenha descido, do capítulo 2 ao 7, tenha descido do Espírito Santo e a igreja atuando em Jerusalém.
Depois a gente vai ter a igreja atuando na Judéia e Samaria, e aí os confins da terra, no final do livro, do capítulo 13 até o final, e termina com Paulo em Roma, preso em uma prisão domiciliar, anunciando de forma livre. Embora Paulo estivesse preso, a palavra de Deus não estava presa, e ele podia anunciar, e começou a se reunir pessoas iam visitá-lo, para que ele falasse do evangelho, encorajasse os irmãos. Tá? Tenha isso em mente, esse panorama. Tá? Então, em resumo, o livro vamos chamar de segunda parte de Lucas, o livro de Atos, ele narra como Deus, através de seu Filho e do Espírito Santo e da igreja, estabeleceu um reino aqui na terra. E ele dá exemplos ao longo do livro de fidelidade e obediência, de como proclamar o evangelho. Ele vai dando moldes de como a igreja funcionava. O livro de Atos é uma ótima referência para a gente aprender sobre fidelidade, sobre anúncio do evangelho, sobre zelo, cuidado com o irmão, sobre como a igreja funcionava. E quando você lê o livro todo de Atos, você vê pessoas de forma fervorosa anunciando o evangelho, fazendo discípulos, indo a regiões que seriam perseguidos, sendo expulso de regiões por anunciar o evangelho, sendo mortos por anunciar o evangelho, e a gente não vê com esse movimento sendo freado por causa disso. Pelo contrário, parece que o sangue desse povo regava e fazia com que crescesse e mais cristãos fossem adicionados à igreja, à comunidade cristã. E isso me intriga. Como que esses homens, como que a igreja de Atos viveu toda essa efervescência? Com tanto zelo, piedade e amor, anunciou o evangelho ao ponto de não considerar a vida preciosa. Qual o segredo desses homens? Eu quero ler aqui 2 textos para a gente mergulhar no detalhe disso, tá? Vamos começar pelo primeiro texto que a gente vai ler, vai ser em Atos 8, capítulo 8, versículo 26 ao 39. Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 39. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Cândace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir a carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo, diante dos seus tosquiadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede se você crê de todo o coração.
O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguia sua viagem cheio de alegria. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi lida e eu oro para que o Senhor nos revele, Pai. Derrama sobre nós entendimento através do teu Santo Espírito, para que a gente aprenda das tuas Escrituras hoje e a gente possa ser mais parecido com teu Filho Jesus após isso. Em nome dele te oramos, amém. O que a gente pode observar nessa passagem? Tem alguns pontos que nos chamam a atenção. Primeiro, vamos recapitular. Filipe, um anjo aparece a ele e diz para ele ir para uma estrada que ia ao sul. E o que acontece com Filipe? Ele se dispõe e vai. Quando ele chega nesse lugar, está passando uma carruagem e o Espírito incomoda o coração de Filipe a ir até aquela carruagem. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto e que a gente não pode deixar passar despercebido é que Filipe não estava colocando a agenda, tentando encaixar Deus na agenda dele. Filipe não estava pegando a agenda dele e dizendo assim, eu tenho essas coisas para fazer, onde que eu consigo encaixar a minha vida com Deus? Onde eu encaixo minha obediência aqui? Pelo contrário, Filipe estava sensível a ouvir a voz de Deus e obedecer. Primeiro, através de um anjo que apareceu para ele, segundo, o Espírito Santo falando no coração dele. E nas duas, a gente vê uma obediência imediata e radical. Meus irmãos, a gente precisa ter em mente que nossas orações não podem ser, nem devem ser, Senhor, em que horário eu devo encaixar o Senhor, em que horário eu devo fazer isso, aquilo, outro, relacionado à vida cristã. Nossa oração deve ser, Senhor, o Senhor está fazendo a tua obra, me permite participar dela, eis-me aqui, eu estou a teu dispor. Não é o que a gente muitas vezes canta nas nossas canções, né? Eis-me aqui, estou ao teu dispor. Essa deve ser a disposição do nosso coração. A nossa agenda não deve tentar encaixar Deus nela. Pelo contrário, a gente tem que olhar para o que o Senhor está fazendo e, Senhor, como é que eu posso fazer parte disso? Ele nos chama para ser cooperadores da sua missão. Então, essa é a primeira coisa que precisa chamar atenção de cara na gente. Filipe e a obediência imediata e radical. O segundo ponto que a gente percebe nesse texto. O eunuco já estava lendo as Escrituras. E a gente pode se perguntar, quem começou a anunciar a ele para que primeiro ele lesse? A palavra não diz. O fato é que aquele homem estava intrigado com as Escrituras. Como ele teve acesso, quem anunciou a ele primeiro, quem entregou a ele, a gente não sabe. Mas a gente sabe que esse homem estava lendo o livro do profeta Isaías intrigado. E o Espírito de Deus leva Filipe para que esclareça mais sobre a Escritura daquele homem. Aqui vem uma segunda grande lição para mim. Na nossa vida de anúncio do Evangelho, na nossa vida como agentes cristãos, onde o Senhor nos plantou, não é nosso trabalho trazer conversão a ninguém. É o Senhor quem faz toda a obra. E Filipe foi parte do processo. Agora, esse terceiro ponto talvez choque um pouco. Quando o eunuco e Filipe estão conversando e ele diz assim, Filipe expôs, a partir daquela passagem, todo o Evangelho. E aquele homem pergunta, olha, tem água ali, o que é que me impede de ser batizado? E Filipe diz, nada, se você confessar com sua boca e crer de coração.
E aquele homem diz que crê que Jesus é o Filho de Deus. E o que é que Filipe faz? Batiza. Eu acho incrível como a igreja primitiva não postergava inserir alguém no corpo, alguém que confessava com sua boca e cria no coração que Jesus era Filho de Deus. Filipe não o envia para uma sala especial, onde ele vai aprender mais sobre o Evangelho e ser avaliado para aí sim ser batizado. Filipe não diz assim, olha, eunuco, você vai ter que mudar a sua rota, mudar o seu caminho, você vai ter que vir aqui para essa sala comigo, você vai ficar 3 meses, 6 domingos comigo aqui, você vai ficar 1 ano. Ele não faz nada disso. Ele diz àquele homem, se você crê no seu coração, nada impede. E ele faz uma coisa chocante. Vai lá e batiza. Chocante talvez para a gente, mas não para a igreja primitiva, como a gente vai ver em outros textos aqui. Para a gente não tratar esse texto como um texto isolado, eu quero que a gente olhe para um outro texto mais à frente, para a gente perceber alguns padrões de como a igreja primitiva vivia. Vamos dar um pulo agora e vamos para Atos 16, 25. Tá? A gente vai ler Atos 16, 25 ao 34. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Só para você entender um pouco do contexto, eles estavam presos por anunciarem o Evangelho. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou, não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então, ele, o carcereiro, os levou para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Percebe o padrão? Obediência imediata e radical. Eu acho sensacional a postura de Paulo, me constrange, porque Paulo estava preso injustamente. Acontece um tremor que as portas são abertas, o carcereiro está prestes a tirar a vida e Paulo intervém por aquele homem. Talvez a atitude da gente, minha, fosse assim, eu estou preso injustamente, esse homem serve a Roma, tenho nada com isso. O Senhor me libertou aqui, agora é hora de escapar aqui e voltar a pregar. Não é essa a postura de Paulo. Paulo, no lugar de pegar a injustiça que estava ali sendo aplicada e choramingar por aquela injustiça, ele estava tão focado na missão, ele tinha tanta certeza de que foi o Senhor que o colocou ali, que ele intervém pela vida daquele homem e diz assim, não se mate, e começa a anunciar o Evangelho para o seu carcereiro. Para o homem que era a personificação mais próxima de Roma, que perseguia e matava cristãos, que estava prendendo e segurando Paulo ali de anunciar a outros,
E Paulo diz, eu vou anunciar quem o Senhor colocar no meu caminho. Eu vou anunciar para esse homem mesmo. E há salvação na casa dele. E o que acontece em seguida? Ele manda o carcereiro parar tudo, ir para uma sala, estudar durante X tempo, depois ele vai ser avaliado e aí prosseguir com o batismo? Não. A gente vê o mesmo padrão que a gente encontrou lá em Filipe. Você crê? Então você vai poder ser batizado. Você vai ser inserido no corpo, meu irmão. E eles fazem uma grande celebração porque creram em Deus. Não só o carcereiro, mas toda a sua família. A igreja de Atos, ela deixou para a gente um grande legado sobre como funcionar e viver de forma fervorosa o anúncio do reino. Atos parece quase que um livro de ação, de tanta coisa que vai acontecendo, vai tirando o fôlego, e você vai vendo aqueles homens andando, agindo, como se a vida deles nada valesse. Porque nada valia para eles. Eles sabiam que em Cristo era tudo. Mas o que é que motivava esses homens a agirem dessa forma? A terem essa obediência radical, a anunciarem o evangelho de forma destemida, a batizarem, a inserirem no corpo. O que fazia esses homens viverem assim? E para mim isso tem relação com as palavras finais de Jesus, que a gente vai encontrar em Mateus 28 e em Atos 1. As palavras finais de Jesus e um anúncio que é dado a ele, aos discípulos de Jesus, quando Jesus é assunto aos céus. Só para você... Não são duas histórias isoladas essas, tá? Se você vê o encontro com Lídia crê no Senhor Jesus, é batizada, é inserida no corpo, chama Paulo e Silas para ficarem um tempo na casa dela, para estarem ali. Ela insiste tanto, ela diz assim, se vocês acreditam que eu creio em Jesus, fiquem comigo. E aí, eles permanecem ali com ela. A gente vê várias outras histórias que são assim. Pega o livro de Atos e lê numa tirada só. Para um dia, assim, senta e lê todo o livro de Atos, de ponta a ponta. Você vai ver esse padrão se repetindo, tá? E por que eu acredito que todo esse fervor, toda essa efervescência tinha a ver com as palavras finais de Jesus? E com também Jesus sendo assunto, sendo elevado aos céus. Eu vou ler esses dois textos com vocês e eu acredito que vai ficar muito claro para vocês também. Em Mateus 28, 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Alguma semelhança com o que a gente encontrou ali em Filipe, em Paulo, em Silas. Vão e façam discípulos. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão cumprindo as ordenanças que Jesus havia deixado para eles. Aqueles homens entendiam que isso era mandamento do Senhor. Um mandamento precioso que a gente não podia deixar de lado. Vão, façam discípulos, batize-os e ensine-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que promessa maravilhosa! Jesus diz que ele nos envia como ovelhas no meio de lobos, mas ele promete estar com a gente. Nós somos ovelhas caminhando no meio de lobos, mas o leão da tribo de Judá caminha do lado da gente. Jesus convida todos vocês aqui, todos quantos são salvos, também são chamados para viver dessa mesma forma. Era assim que a igreja vivia. Era assim que a igreja de Atos vivia. Essa ordenança de Jesus, diz assim, toda a autoridade me foi dada, então vão, façam discípulos, batizem, ensinem a guardar, é dada a toda a igreja. E a gente não pode abrir mão disso, meus irmãos. É mandamento do Senhor, para a nossa própria alegria. Porque junto com esse mandamento tem uma promessa maravilhosa, e estarei com vocês até o fim dos tempos. Agora tem uma outra coisa no livro de Atos que está no começo,
que explica todo o livro de Atos para mim. E está em Atos 1, 8. A gente vai ler agora esse texto de Atos 1, 8, até o versículo 11, tá? Atos, capítulo 1, versículo 8, até o versículo 11. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. É exatamente assim que a gente vê a distribuição no livro de Atos. Primeiro Jerusalém, Judéia e Samaria e os confins da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu. Eles já não conseguiam mais vê-lo, mas eles continuaram olhando para o céu. Até que 2 homens, vestidos de branco, apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Lembra que eu comecei esse sermão dizendo: lembrarmos da volta de Cristo nos encoraja a agir com ousadia e urgência em direção ao discipulado. Era exatamente isso, eles estavam lá parados. Chegam 2 homens e falam para ele: o que vocês estão fazendo aí parado? Ele vai voltar, do mesmo jeito como vocês o viram subir. E a gente esquece com uma facilidade, né? Eu esqueço com uma facilidade gigantesca a volta de Cristo. Mas Jesus estabeleceu uma coisa maravilhosa. Ele disse: lembrem de mim, quando ele partiu o pão e serviu o cálice. Lembrem de mim, esse é meu corpo, que é dado por vós. Lembrem do meu sacrifício. Lembrem da minha morte na cruz. Lembrem de mim. E quando ele serviu o cálice: esse é meu sangue, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Não se esqueçam. Façam isso em memória de mim. Jesus estabelece ali, para a igreja dele, uma lembrança constante desse retorno dele. Ele voltará, ele voltará, ele voltará. E quando ele voltar, ele vai enxugar de nós todas as lágrimas e a gente vai celebrar com ele as bodas do Cordeiro. Aquele que nosso coração anseia, ele voltará. Ele diz em João: eu vou para preparar um lugar, mas eu não os deixarei sozinho. Eu vou enviar o Consolador. E é justamente isso que a gente vê a igreja de Atos sendo guiada e sensível ao Espírito Santo. Sensível a ouvir e obedecer de forma imediata e radical. Existem várias razões, conversando com cristãos, eu sempre, quando a gente tem uma conversa íntima assim, eu sempre gosto de perguntar como é que está a questão de anúncio do evangelho dele. E eu já ouvi diversas respostas. Eu já ouvi que, isso não é para mim. Olha, eu sou chamado mesmo, irmão, para organizar os bancos, é para servir a igreja. Anunciar o evangelho não é para mim. E é assim, meu irmão. Esse texto de Mateus ele é muito claro. Tem um texto em Marcos 4:20 que fala sobre o semeador, né, e a parábola dos solos. E ele fala do solo fértil. E ele descreve esse solo fértil dizendo assim: o solo fértil representa aqueles que ouvem, aceitam e produzem a 100, 60 e 30 por 1. É para você sim, meu irmão. Servir a igreja é para servir a igreja. A gente vê em Atos a igreja sendo generosa uns com os outros, não tendo precioso que é meu, mas compartilhando com os irmãos, servindo um com o outro. Mas também é para todo cristão
o anúncio do Evangelho. Lá no seu trabalho, eu não tenho acesso ao seu trabalho, o pastor dessa igreja não tem acesso ao seu trabalho, mas você tem. Deus te plantou lá por uma razão. É o corpo de Cristo, é a mão de Cristo sendo estendida àquele povo ali para ser luz. Do mesmo jeito que Ele enviou o Filho dele nesse mundo tenebroso, Ele nos envia para a gente ser luz. E a gente coloca um luzeiro escondido, ou a gente coloca um luzeiro num lugar alto para dissipar todas as trevas. A segunda coisa que eu escuto de alguns irmãos é assim: ok, eu entendo que isso é trabalho meu, mas eu não sei como. Como que eu faço para anunciar o Evangelho? Eu entendi que eu faço parte dessa missão, eu quero fazer, mas como é que eu vivo isso? Como é que eu anuncio isso? Eu não sei fazer. Então, eu quero dar 2 recomendações para você. Primeira, leia Atos. Atos vai ser ótimo, você vai ver ótimos exemplos de anúncio do Evangelho. Você vai ver Paulo chegando no panteão de deuses em Atenas, tendo vários deuses lá, e tem um altar ao Deus desconhecido. E Paulo usando aquele elemento cultural para, a partir dali, anunciar: olha, esse Deus aqui que vocês estão dizendo que é o Deus desconhecido, é Ele quem criou céus e terra. E a partir daquilo ali ele começou a anunciar o Evangelho. Você vai ver Pedro anunciando a judeus, explicando lá atrás toda a história de redenção que Deus havia planejando para o povo judeu e como Ele queria não reter aquilo ali para o povo judeu, mas todas as nações da terra serem alcançadas. Você vai ver ótimos exemplos de irmãos compartilhando o Evangelho. Então, leia Atos e vai ser um ótimo exercício para você. O segundo, alguns irmãos aqui dessa igreja vêm participando de um treinamento sobre discipulado, sobre como fazer discípulos que fazem discípulos. Quem participou de algum treinamento, levanta a mão aqui. Então, olha aí para trás, aí para esses irmãos que participaram, procurem eles e digam assim: irmão, eu quero aprender o que você aprendeu, me ensina, e ele vai compartilhar com você. Tá? Agora, tem uma terceira coisa que eu já ouvi alguns cristãos dizendo assim: eu não anuncio as boas novas porque elas já não são mais tão boas novas para mim. Ok, eu sei claramente, Jesus, todo o processo de redenção, Ele veio, morreu, ressuscitou pelo meu pecado, eu entendo isso, mas ela já não queima mais no meu coração. Lembra que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E clama a Ele por misericórdia: Senhor, aquece em mim de novo. Faz meu coração queimar de amor pelo Evangelho. Se ontem ele não queimava, hoje ele pode queimar, sim. A mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar. E a Santa Ceia do Senhor, lembrar que Ele teve o corpo dele moído, esmagado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, não é uma vacina para quando você aceitou Jesus. É para todo dia. É para todo dia a gente lembrar do Evangelho. O Evangelho ele não é pontual na nossa vida. Porque o Evangelho não é uma filosofia. É a pessoa de Cristo. Para a gente se relacionar com Ele. Para a gente desfrutar da presença dEle. E Ele diz: onde tiverem 2 ou 3, ali eu também estarei. Se você crê, meu irmão, que a palavra de Deus ela é verdadeira e ponto. E ela é a espada que divide ossos de medula. Ela lê a gente também. Todas as vezes que eu estou desanimado, que eu estou sentindo que eu não estou bem, eu lembro de Romanos, que fala assim, que nada pode nos separar do amor dele. Nem a minha desanimação, nem a minha quietude diante da vida, nem a minha inércia, ela pode me separar do amor de Cristo. Você entende a dimensão disso? Nada.
Nada. Nem mesmo a sua inconstância pode separar você do amor dele, meu irmão. E a Santa Ceia é esse lembrete. Lembrem de mim. Lembrem de mim. Até que ele vai, junto com a gente, celebrar as bodas de Cordeiro. E já imaginou a gente celebrando a Santa Ceia com Jesus? Nada contra o formato que a gente vai fazer a Santa Ceia hoje. Ele é lindo. Mas lá no céu, eu gosto de pensar, isso aqui é o Lameque falando, que eu vou pegar uma caneca. E ela vai estar cheia, eu vou brindar com o meu Senhor assim. Valeu a pena, Senhor. Que bom te ver face a face. E a gente vai estar junto lá, celebrando as bodas de Cordeiro. Amém? Então eu quero recapitular aqui as coisas práticas. Lembrarmos da vinda de Cristo nos encoraja a agir com ousadia e urgência em direção ao discipulado. Você, como cristão, foi chamado para amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e fazer discípulos que fazem discípulos. Em 2 Timóteo 2,2, Paulo fala: Timóteo, essa mesma mensagem que você ouviu de mim, transmite a homens fiéis, capazes de ensinar a outros. Sabe quando é que acaba seu discipulado com uma pessoa que você caminha, que você conduziu para Jesus? Sabe quando é que acaba? Quando ele morrer. Quando ele morrer, acabou. Até lá, você vai estar discipulando ele. E você vai discipular até você ver ele fazendo o que Jesus ensina a guardar. Ensinar a guardar é isso. Ensinar a guardar não é dizer sobre os mandamentos. É caminhar junto até que ele esteja praticando. E você vê Paulo fazendo isso com Timóteo, você vê exemplo, o próprio Jesus caminhando um tempo com aqueles discípulos, depois enviando eles, olhando mais de longe. Paulo ia até um lugar, anunciava o evangelho, começava uma plantação de igreja, e ele ficava lá para sempre? Não. Ele ia para outro lugar. Mas ele perdia o relacionamento com a igreja? Não. Ele saía só quando estava tudo bem. Se fosse assim, a gente não teria as cartas de Coríntios, não é verdade? Ele disse assim: Coríntios, vocês estão fera. Ele escreve cartas de correção à igreja, mesmo distante, porque é relacionamento. Discipulado é batizar e é ensinar a guardar. É caminhar até você ver ele fielmente fazendo a mesma coisa com o outro e até o dia que o Senhor voltar. Então, coisa prática. Você, como cristão, foi chamado para amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e fazer discípulos. E se você não sabe como, lembra, leitura do livro de Atos e procurar esses irmãos que levantaram a mão aqui. Segunda implicação prática. A Santa Ceia nos lembra da vinda de Cristo. Ele nos chama a fazer isso em memória dele, para a glória dele e para a nossa alegria. Oremos. Pai, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória, Pai. Seja o Senhor engrandecido e nós diminuídos, Pai. Pai, tua palavra fala que o teu poder ele age na nossa fraqueza. Nós clamamos ao Senhor: Pai, somos fracos, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti para lembrar do Teu sacrifício, para lembrar que o Senhor enviou o Seu Filho. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, eu oro para que o mesmo fervor, aquela mesma inquietude, o senso de urgência que a igreja de Atos tinha, cada um de nós aqui tenha também, Senhor. Que o nosso coração queime por amor do Teu nome, por zelo pelo anúncio do Evangelho, por cumprir o mandamento que o Teu Filho estabeleceu.
Senhor, eu oro para que, de forma poderosa, o Senhor use essa igreja para alcançar a vizinhança, para alcançar o bairro, para alcançar essa cidade, Pai, para redimi-la para Ti. Senhor, eu clamo por cada um dos meus irmãos que estão aqui, para na rua deles, no trabalho deles, na escola, onde o Senhor os plantou, Pai, eles sejam luzeiros, sejam sal, apontando para o Teu Filho Jesus, apontando para a Tua cruz, Pai. Com a certeza de que o Teu Filho Jesus está conosco até o fim dos tempos. Em nome dele te oramos. Amém.